Boa noite a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lope de la Villanueva. Eu acabei de assistir muito rapidamente um vídeo da homilia do senhor Dom Ângelo Sândalo Bernardino, que foi feito no Santuário de Aparecida no dia 7 de setembro do presente ano de 2016, em que, sob o simulacro de um discurso católico, ele simplesmente prega nada mais nada menos do que a teologia da libertação. Em outras palavras, os hereges em geral, eles sempre fazem isso. Eles usam o discurso da igreja para instrumentalizar politicamente aquilo que a igreja não pensa. Em outras palavras, o que nós vemos traduzidos dentro do discurso deste padre é aquela visão luta de classes, do sentido marxista do termo, travestido de ensinamento católico. Porque por mais que a igreja critique o capitalismo, no entanto, a igreja ela não é contra o empresariado e tampouco ela é contra o comércio ou contra o sistema de mercado. Como é que nós fazemos para desmoralizar esses bispos e padres que pregam algo que é contrário à igreja? Preliminarmente, eu penso que o leigo católico, em geral, e você tem força dentro da igreja católica, estude a doutrina social católica. Estudando a doutrina social católica ou o pensamento dos santos padres, dos santos padres, no caso dos papas, desde o século XVIII até a presente data, nós vamos perceber o abismo intelectual entre um sujeito como o senhor Dom Ângelo Sândalo Bernardino e aquilo que de fato a igreja prega. O que nós podemos concluir dessa teologia da libertação, entre os quais um bispo participando dessa pilantragem? É simples. É interessante como ele fala mal dos empresários, dos industriais corruptos, dos grandes capitalistas, etc. E, no entanto, o senhor Dom Ângelo Sândalo Bernardino apoiou o governo dos grandes banqueiros, dos corruptos e das pessoas que atualmente estão na cadeia neste país por alcunha do governo que você, senhor bispo, promoveu, que foi o governo do PT. O senhor, basicamente, se contradiz justamente porque você promove o socialismo, a ditadura comunista, como também promove um governo pró-aborto, um governo pró-casamento gay, um governo anti-família. E detalhe, nós temos que tirar a seguinte conclusão: socialismo e capitalismo, se analisarmos dentro das estruturas do jogo de poder, elas são duas faces da mesma moeda. Em que ponto eu posso afirmar isso? Quem é que sustenta todos esses socialistas vagabundos que se dizem defensores do povo? São os grandes capitalistas, são os banqueiros, né? Os banqueiros internacionais em geral sustentam esses movimentos revolucionários. Ora, quem é que de fato financiou as revoluções do século XVIII para cá, senão esses grandes capitalistas que, de forma muito hipócrita, o senhor Dom Ângelo Sândalo diz atacar? Ora, se você colabora com o socialismo, você também colabora com esse capitalismo selvagem. Por quê? Porque esses grandes capitalistas financiam revoluções justamente para o quê? Para destruir a liberdade do povo, para destruir a liberdade econômica, para destruir a liberdade de comércio, para simplesmente passar o monopólio da economia na mão de quem? Dessa classe, tanto capitalista como essa classe socialista, ou seja, a aliança da burocracia com um grande empresariado que não quer competição e não quer concorrência e também não quer de fato servir a população dentro dos princípios do bem comum, da lei natural e da lei divina, conforme aquilo que a igreja de fato prega. Em outras palavras, o senhor Dom Ângelo Sândalo participa daquele círculo de bispos e padres hipócritas e vigaristas que de fato pregam aquilo que a igreja nunca pregou. Nem mesmo o Papa Francisco, por mais que o Papa Francisco critique o capitalismo, e de fato a doutrina social da igreja critica o capitalismo liberal, nesse sentido de que a economia não tem como centro o homem, mas sim os resultados e os cálculos econômicos, independentemente dos valores, independentemente das tradições religiosas, independentemente inclusive do bem-estar humano, que é isso que a igreja critica. No entanto, a igreja ela não critica o fato de que o trabalho tem que ser produzido, né? Ou seja, o empresariado cumpre sua função social quando contrata pessoas, quando gera oportunidade de emprego. No entanto, todas essas relações elas têm que ser baseadas em paradigmas éticos e morais de respeito não somente à dignidade do trabalho, como também a questão da honestidade pública,
que se obriga tanto os empresários como também os próprios trabalhadores. É isso que a igreja prega. A igreja não é contra os capitalistas. Quando o senhor Dom Ângelo Sândalo fala dos capitalistas em geral e se esquece que esses capitalistas que ele critica, na verdade, fazem parte do grupo dele, porque da mesma forma que há capitalistas desonestos, há capitalistas honestos. Há empresários honestos, há empresários decentes que estão abrindo a sua lojinha, estão abrindo o seu comércio, e estão gerando empregos e estão gerando novas oportunidades também de consumo para uma população também carente. Em outras palavras, é de um cinismo descomunal. E qual é o meu recado que eu falo aos leigos católicos? Vamos estudar a doutrina da igreja. Vamos estudar o pensamento político da igreja católica. O que é de fato, o que a igreja católica de fato pensa? E baseado nisso, nós temos que admoestar e até mesmo desmoralizar essas víboras que hoje em dia estão travestidas de casula e que estão pregando coisas que contrariam o pensamento da Igreja Católica. Em nenhum momento eu vi o senhor Dom Ângelo Sândalo falar mal do governo corrupto que levou o país à falência, falar mal do governo que simplesmente de mancomunação com esses empresários corruptos e essas empreiteiras corruptas, esses banqueiros corruptos, deixou esse povo na miséria. Claro que não. Claro que não. Você precisa atacar um empresário em abstrato. Ou melhor, você precisa atacar o dono do mercadinho, da mercearia, ou até mesmo um industrial que cumpre o seu papel, a sua função social propriamente dita, né, a sua função, demonizando. Enquanto isso, os empresários corruptos, os banqueiros corruptos foram promovidos pelo governo que o senhor Dom Ângelo Sândalo de alguma forma promoveu. O senhor, com devido respeito que eu lhe devo enquanto bispo, o senhor é um hipócrita. No mínimo. O senhor, na verdade, coloca os interesses de uma classe política anticristã em detrimento da autoridade da Igreja Católica. E vamos mais além. É o mal da atualidade, tanto da direita liberal como da esquerda revolucionária, querer instrumentalizar a Igreja como se fosse um partido político, ou como se fosse um joguete de disputa pelo poder. Aí vai também um recado ao clero católico, e eu falo isso humildemente como leigo, no fato de que vossas senhorias é que estão causando a crise na igreja atualmente. Vossas senhorias é que estão causando a confusão, e com esse tipo de discurso é assim que vocês esvaziam as igrejas. Ou seja, vocês pregam aquilo que é contra o povo. Eu vi muito raramente algum padre ou algum bispo apoiar os movimentos de rua que de fato baniram Dilma Rousseff do governo. Movimentos legítimos, movimentos cuja exigência estavam de acordo com o senso mais elementar de justiça. E, no entanto, esses demagogos que fazem da homilia um palanque eleitoral, um palanque comunista, ficaram em completo silêncio quando um grupo criminoso, usurpando os poderes da democracia, tenta aparelhar o Estado em causa própria, como se fosse uma oligarquia. E vamos mais além. O senhor Dom Ângelo Sândalo Bernardino, que vergonha. O senhor defende governo pró-aborto. O senhor defende governo que faz política de genocídio dos pobres. Política pró-aborto nada mais é do que isso. Se aplicado no Brasil vai ser isso, vai ser política de diminuição dos pobres. Política de destruição da família, de erotização da infância e da juventude, com a ideologia de gênero, que foi abertamente defendida por esses mesmos canalhas que o senhor apoia. E o senhor, sob a ordenação sacerdotal se protege das críticas que o senhor merece. E não somente o senhor, mas muitos desses bispos e padres que foram mancomunados com um governo mais corrupto, mais infame e mais anticristão que já tomou conta desse país. Vossas senhorias representam uma vergonha para o clero católico. Eu digo que, citando o padre Paulo Ricardo, vossas senhorias são os teólogos da corte. Vocês não são parecidos com certos teóricos ou com certos pensadores clérigos dos séculos XV e XVI, na época do Renascimento, que estavam comprometidos com toda aquela corrupção moral
que acabou degradando a igreja e levando, inclusive, a uma completa convulsão social. E da mesma forma que nós tivemos uma crise com o Renascimento, nós estamos esperando a Contra-Reforma. Nós estamos esperando um novo Trento. Nós estamos esperando a Reforma Católica, de grandes santos, de grandes homens que de fato questionaram todo esse estabelecimento que se tornou, lamentavelmente, uma parte do clero católico que está sendo completamente omisso com relação a vários problemas deste país. É muito fácil fazer discurso quando se está apoiando o estabelecimento e acusando naturalmente inimigos imaginários. Então, um recado aqui, já que me mandaram esse vídeo, um recado às pessoas de Aparecida, em São Paulo, com relação ao senhor Dom Ângelo Sândalo. O senhor Dom Ângelo Sândalo está no mesmo nível dos Leonardo Boffes da vida, e nós vemos aí a que ponto se degenerou este sujeito chamado Leonardo Boff. A que ponto? Se unindo ao que é pior da escória política, não somente brasileira, como também a escória política mundial. Defende com unhas e dentes aquelas agendas da ONU, vergonhosas, anticristãs, defende o mais completo paganismo, mais vulgar paganismo, e o que é pior, defende todas essas agendinhas que na verdade vão oprimir os pobres. Com o quê? Seja com esse capitalismo paraestatal, que é amiguinho do rei Estado, seja através do socialismo, que é a burocratização da vida social e a descristianização e a destruição da voluntariedade, da espontaneidade da sociedade, que nós podemos dizer uma sociedade natural, uma sociedade em que as pessoas de fato se conciliem dentro de instituições realmente representativas. Então, quer dizer, o que eu posso dizer desse bispo? Esse bispo é uma vergonha. Como é uma vergonha muitos clérigos católicos que ficam, como aconteceu em Belo Horizonte, de um bispo de Belo Horizonte dentro de um carro-som do PT. Um conselho, vou repetir, você católico não tem que ficar calado. Não tem que ficar calado. E é preciso fazer um reestudo daquilo que de fato a doutrina católica defende. A Igreja Católica é anticomunista, a Igreja Católica é antiliberal, a Igreja Católica, dentro de certas coisas, ela critica o capitalismo, sim, ou seja, essa concepção materialista dos liberais, essa concepção de que a vida só se resume a cálculos ou resultados econômicos, esquecendo o lado espiritual, o lado ético, etc. E nós temos que ter uma posição de crítica à modernidade. Porque nós estamos vendo aí o moderno da direita e o moderno da esquerda. E nós temos que colocar esse pessoal no seu devido lugar. Inclusive padre, inclusive bispo. E mesmo quando um papa, como no caso o Papa Francisco, que cometeu inúmeras gafes, e que tem um pensamento muito aproximado com esse clero latino-americano, que é um clero que dá tristeza, mal preparado, um clero que simplesmente está traindo todo o projeto civilizatório que os nossos jesuítas, que os nossos dominicanos e franciscanos fizeram na América Latina nos séculos XVI, XVII, XVIII. Quer dizer, estão jogando tudo na lata do lixo por conta de inúmeros projetos revolucionários, anticristãos e comunistas pelos quais eles colaboram de uma forma completamente vergonhosa. É isso que eu tenho que falar. A nossa igreja está em crise. Mas essa crise ela vai passar. Agora, claro, nós temos que fazer a nossa parte. Quando eu gravo alguns vídeos aqui, é justamente para isso. A gente fazer uma parte como uma forma de denúncia. Coloque o seu padre, seu bispo na parede. Mostre na cara dele, olha, você apoia partido pró-aborto. Você apoia a morte de milhões de crianças, safado. Você apoia, na verdade, uma ditadura que matou 100 milhões de pessoas e instaurou o ateísmo na sociedade. É pronto, simples. Tem que desmascarar o discurso luta de classes, que está entronizada nessa tentativa de demonização do empresariado, um empresariado abstrato, quando na verdade nós sabemos que o movimento socialista é defendido por um certo empresariado que ninguém toca.
Só se toca naturalmente no empresário comum, no comerciante comum que está sustentando sua família. Esse aí, segundo esses filhos da puta da teologia da libertação, são criminosos. Agora, quando a empreiteira lá da Odebrecht, OAS, todos esses vagabundos pegam bilhões do governo e falam a Petrobras e joga a conta na bunda do povo, esses padres e bispos canalhas ficam caladinhos. Esses vagabundos, porque tem que ser falado. Padre e bispo que apoia comunista, que apoia ateísmo, que apoia partido pró-aborto, tem que ser colocado na parede, com devido respeito não à pessoa dele, mas sim ao fato de que nós temos que respeitar os cargos que foram investidos dele, de padres e bispos, mas não devemos respeitar as ideias que eles estão pregando. Nós temos que mostrar que eles estão errados, que eles estão beirando a excomunhão. É simples e cristalino. Tem que chegar, porque muitos desses bispos parecem um bando de covardes. Eles não são como os mártires da igreja, que chegam num paredão de fuzilamento e gritam, então, viva Cristo Rei, como aconteceu na Revolução Cristeira do México ou na Guerra Civil Espanhola. Eles não têm essa coragem. Tanto é verdade que eles falam muito do povo, falam muito contra as elites, mas eles são os primeiros a fugirem do povo, quando eles são admoestados, quando eles são criticados. Eles mal querem ver o povo de perto. Aí ficam namorando essas elites vagabundas, que na verdade são sustentadas por esse grande empresariado que eles dizem ser corruptos, né? Claro, corrupto é um empresário que você vê, aquele empresário lá que está trabalhando, abre a sua loja, fecha a sua loja. Agora, os empresários que sustentam os movimentos comunistas, todo mundo fica caladinho. Ninguém fala dos Rockefeller, ninguém fala dos Soros, ninguém fala dos Rothschild, ninguém fala desse pessoal. O empresário mais insignificante, por assim dizer, aquele que está trabalhando, que está ganhando seu dinheiro, que tem sua família, que vai à igreja, né, dando até dinheiro para a igreja todos os domingos, para ficar ouvindo homilia de padre vagabundo como esse, o bispo vagabundo, que ficam pregando comunismo a granel. Em outras palavras, é isso que eu tenho que falar e não tenho mais nada a acrescentar.